Então, nós precisamos que a sociedade nos abrace, que a sociedade trate os membros da segurança pública como verdadeiros merecedores do respeito, como heróis que são. E aí nós falamos, então, do inquérito policial, falamos das características do inquérito policial, vimos que trata-se de um procedimento inquisitivo, e esse procedimento inquisitivo ele tem que ser analisado com parcimônia, né? Porque se nós falarmos que o presidente da investigação não deve observar nenhum direito, nenhuma garantia constitucional, nós estamos falando besteira, estamos indo para o ridículo. Nós temos, então, que falar que o procedimento investigativo ele é inquisitorial de maneira moderada. Ele é inquisitorial desde que respeite todas aquelas normativas previstas na nossa Constituição Federal, todas aquelas normas que garantam a dignidade humana. E aí nós mencionamos que hoje os delegados de polícia, a polícia judiciária, ela tem levantado uma bandeira, no sentido de que a Polícia Civil, o delegado de polícia, é aquele primeiro garantidor dos direitos fundamentais da pessoa que é apresentada na unidade. Por quê? Porque ele vai fazer o filtro, ele vai analisar se realmente é uma situação de realizar o procedimento flagrancial em desfavor daquela pessoa. Porque caso ele entenda que não há elementos para essa lavratura, ele vai ser o primeiro a despachar e cancelar esse auto de prisão em flagrante delito. A gente vai falar na terceira aula, quando nós falamos dos tipos de prisões, nós vamos esmiuçar a prisão em flagrante delito, juntamente com a preventiva e a temporária. Tá? Vimos, além da característica da inquisitoriedade, falamos que é uma peça escrita, né? Ou seja, ela tem que ser formalizada, tem que ser toda documentada. Falamos que é uma peça temporária, porque ela tem prazo, uma investigação não pode ser fadada, né, ao insucesso. Inclusive, um grande amigo meu que é caçador me procurou hoje, e aí, Sérgio, para ti essa questão, até mencionei teu nome, até discuti na aula ontem com o Sérgio, que é um EAT, né, que estou tendo prazer aí de dividir a sala de aula com ele, que esse CAC, ele está respondendo um processo, porque caçou, até se botar na internet, você vai ver aí, não vou falar nome por questão de ética, ele é caçador, ele caça na África. E aí ele fez algumas postagens que ele fez uma caçada no Brasil por matar alguns búfalos. Saía até deu mídia nacional, ele é aqui de Formosa. O que a Polícia Federal fez? Apreendeu todas as armas dele, até o encerramento da investigação. Até aí eu acho que teve um pouco de excesso, eu como delegado não faria isso. Apreenderia no máximo as armas utilizadas para o crime ambiental, porque as outras armas são todas legais. Mas o que aconteceu, Sérgio? Ele tinha o porte de arma. E aí, simplesmente pelo fato de ter esse procedimento investigativo em andamento, a Polícia Federal cassou o porte e cassou toda a autorização de posse de arma de fogo. Então, essa única pistola que não foi apreendida, ele tinha uma pistola 9mm, ele compareceu hoje na nossa unidade para devolver. Por quê? Porque foi tudo cassado, o porte e a posse, né? O craft da arma de fogo dele foi cancelado. E ele falou, Zé Antônio, tem só um procedimento em meu desfavor, eu não fui condenado, por que isso está acontecendo? E aí a gente falou, realmente deve, né, ser observada a presunção de inocência, mas os tribunais alegam que, por ser um procedimento administrativo, essa presunção de inocência não se aplica. E aí, situação bem triste, né, Sérgio? Ter que entregar essa arma de fogo. Mas vamos lá, pessoal, vamos entrar então na aula de hoje, né? Ficou alguma dúvida? Até no finalzinho a gente deu uma acelerada. Hoje a gente dividiu um pouco melhor os slides, a gente vai ser mais tranquilo nessa segunda aula. Nós vamos falar especificamente em relação a provas, tá? Provas ilícitas, provas lícitas, o que a gente pode fazer, certo? Numa situação de quando nos depararmos com uma cena do crime, o que nós podemos fazer para contribuir para uma investigação? Quais elementos podem ser juntados? Isso não se aplica só para quem é policial. É claro que os nossos policiais aqui da sala de aula, eles vão ter uma, né, atenção muito maior, um proveito muito maior. Mas também para quem não faz parte da atividade de segurança, é muito interessante. Para quê? Porque vocês podem ser testemunhas de ilícitos, vocês podem cooperar, né, com informações perante o Estado quando tiverem conhecimento de delitos, tá bom? Então, vamos avançar então para a nossa aula de número 2. Antes de entrar em provas especificamente, eu quero falar 3 observações muito interessantes, tá? Em se tratando de atividade policial. Já já a gente vai entrar em provas em si, que é uma matéria um pouquinho mais densa. Antes de entrar nesse assunto, eu preciso falar de 3 assuntos que não são observados pelos agentes de segurança pública.
Primeiro assunto, algum policial militar aí já entrou, guarda civil nativa? Só acusa aí para mim, por favor. Eu estou vendo aqui no chat os nomes. Temos algum policial aí da ativa, GCM, algum agente de segurança? Se não tivermos nenhum, sem problema. Algum aí? Opa, GCM O nosso GCM aí, nome do senhor mesmo, que eu esqueci? de Fonseca, De Fonseca, da onde De Fonseca? Osasco, GCM Osasco, recém-formado aí. Comecei a ir pra rua Excelente, agora. perfeito, boa sorte aí na missão. Como é que foi na instrução, no curso de formação do senhor, como é que foi repassado o transporte do preso? O que passaram para o senhor? Como que o senhor deve transportar o preso quando o senhor vai capturar ele, né, numa situação flagrancial, e conduzir até a polícia judiciária? Como que se dá esse transporte? Fala para mim rapidão. Na verdade, é algemado, dentro do guarda-preso ali. Basicamente isso. Simplesmente isso. Ok, você participou da aula passada que a gente viu a exceção do uso de algema, né? Sim, senhor, súmula vinculante 11. Perfeito. Então, se o senhor for algemar, na sua ocorrência, o senhor vai ter que justificar o uso das algemas. Tá sapo para o senhor, não tá? Sim, senhor. Tá, o que que eu quero falar? Aqui em Goiás, muito comum, De Fonseca, que eu tenho batido muito nisso, mas é por falta de estrutura. A polícia judiciária, ela utiliza veículos descaracterizados. E veículos descaracterizados simples. Aqui nós temos aqueles veículos, temos Onix, nós temos Ideia, nós temos, que mais? Nós temos HB20, então são carros pequenos. E aí, quando nossos policiais transportam esses presos, o que que eles fazem? Eles colocam os presos no porta-mala. Por quê? Porque não tem cubículo para transportar esse preso. E aí, nós precisamos atentar para três questões, tá? Eu não estou criticando, eu só estou colocando aqui a gente para raciocinar, tá? A minha equipe, eu falo, a gente justifica o algemamento para trás, e ele vai sentar no banco, certo? Oposto ao motorista, para não ter perigo dele, né, segurar ou atrapalhar a direção. E aí, o segundo homem fica do lado desse preso. Por quê? Porque se nesse transporte acontecer qualquer coisa, por exemplo, uma colisão, um veículo colide na traseira, esse preso não estava sendo transportado no local adequado. Porta-mala não é feito para transportar preso. E aí a equipe toda vai responder de maneira culposa pela causa. A gente vai entrar com mais detalhes já já. Então, se esse flagrado, esse capturado falecer, a equipe vai responder por homicídio culposo. Já vou entrar nisso. Então, o que que vocês têm que saber? Nós temos uma normativa que é a Lei 8.653, bem antiga, de 93. E ela fala, é proibido o transporte de presos em compartimento de proporções reduzidas, com ventilação deficiente ou ausência de luminosidade. Nós temos, então, uma normativa que exige condições mínimas para o transporte. E nós temos várias outras normativas que fazem a gente concluir que o porta-mala não é o local apropriado para o transporte do preso. Então, nós temos que ter muita atenção com esse detalhe. Transportar preso em porta-mala pode nos gerar graves consequências.